Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início, a mais uma videoaula. Nessa aula de hoje, nós iremos aqui fazer a correção das atividades de revisão de geografia, para que nós possamos aqui fazer a prova, aqui nas próximas aulas. Eu vou aqui fazendo a leitura com vocês, e conversando um pouquinho sobre o que vai aparecendo nas respostas corretas. Quero lembrá-los que vocês terão que assistir a videoaula para fazer a correção, porque eu não vou disponibilizar para vocês arquivo em PDF, porque eu estava disponibilizando e aí vocês não estavam assistindo a videoaula. Então, nesse bimestre agora, não vou disponibilizar para vocês aqui em PDF. Vocês terão que assistir a videoaula até o final para fazer a correção. Eu vou esconder a minha imagem aqui e vou fazer com vocês em forma de podcast para que a minha imagem não fique em cima das perguntas, tá? Para dinamizar também aqui o nosso tempo. Pergunta número 1. Qual das alternativas abaixo apresenta importantes causas da independência dos Estados Unidos, que foi em 1776? Letra A. Comércio das colônias americanas com outros países e a proibição da prática da agricultura. B. O poder que a Inglaterra, a metrópole, exercia sobre sua colônia através da fiscalização, altas taxas, impostos e leis que tiravam a liberdade dos habitantes. C. Proibição das práticas religiosas nas colônias americanas. D. Relações comerciais entre Inglaterra e França que não eram aprovadas pelos habitantes das colônias americanas. A resposta correta é a letra B. O poder que a Inglaterra, que era a metrópole, que era a sede do poder, ela exercia sobre as colônias aqui americanas, uma forma de fiscalização, através das altas taxas de impostos e leis que iam tirando a liberdade aí, dos americanos, das pessoas que viviam na colônia inglesa, que era aqui, os Estados Unidos. A número 12. Qual das alternativas abaixo apresenta 3 leis criadas pela Inglaterra e que foram aplicadas nas colônias americanas que geraram forte descontentamento entre os colonos e influenciaram no processo de independência dos Estados Unidos? A. Lei da água, lei do café, lei do trabalho escravo. B. Lei do milho, lei do algodão e lei da soja. C. Lei da indústria, lei dos sapatos e lei dos tecidos. D. Lei do chá, lei do selo e lei do açúcar. Então, as leis que foram criadas pela metrópole inglesa, até mesmo como forma de controlar, de fiscalizar, que causaram um descontentamento muito grande, entre os colonos aqui, que desencadeou a independência do Brasil, foi a lei do chá, a lei do selo e a lei do açúcar. Número 3. O que foi a festa do chá de Boston, o chamado de Boston Tea Party? A. Festa realizada entre colonos americanos e marinheiros ingleses como forma de comemoração pela independência dos Estados Unidos. Protesto organizado por escravos americanos contra o domínio inglês e as péssimas condições de trabalho. Protestos ocorridos em Boston, realizado por colonos americanos contra a Inglaterra. No evento, vários colonos americanos jogaram ao mar o carregamento de chá de um navio inglês. Então, a resposta correta é essa, porque a letra D não é movimento social e político ocorrido nas colônias americanas, organizado por trabalhadores com o objetivo de implantar um reinado inglês em território colonial. Então, gente, o que marcou aí que foi a festa do chá, foi essa revolta, esse protesto, feito aí pelos colonos, no qual eles pegaram os carregamentos de chá, aqui as caixas de chá e jogaram todos no mar como uma forma de protesto. Qual foi o principal documento elaborado no contexto da independência dos Estados Unidos e quem foi seu redator?
A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América foi redigida por Thomas Jefferson, né, que foi o que escreveu o documento A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá? Foi, então, letra A, né, Thomas Jefferson. Pergunta agora número 5. Qual das alternativas abaixo apresenta uma importante característica do processo de independência dos Estados Unidos? A. O processo de independência foi pacífico, pois a Inglaterra reconheceu de imediato, né, em 1776, a independência dos Estados Unidos. Não é essa é errada. B. A Inglaterra não aceitou a independência das colônias americanas. Houve a Guerra de Independência, que ocorreu entre 1776 e 1783. Foi vencida pelos Estados Unidos com o apoio da França e da Espanha. Então, resposta correta é a letra B, porque não é a C. Para evitar a independência das colônias norte-americanas, a Inglaterra contou com o apoio militar da Espanha, França e Holanda, e nem a letra D. A independência dos Estados Unidos não recebeu nenhuma influência do iluminismo. Né? Então, a Inglaterra não aceitou a independência fácil. Né? Aqui houve guerra de independência para, né, que os colonos aqui pudessem aceitar, com o apoio da França e da Espanha. Né? Os colonos aqui, né, tiveram, para desencadear a independência dos Estados Unidos, o apoio da França e da Espanha. Número 6. Duas nações europeias ficaram ao lado das 13 colônias americanas contra a Inglaterra durante a Guerra de Independência. Quais foram essas duas nações? Holanda e Portugal? Alemanha e Itália? Bélgica e Suíça? França e Espanha, que é a que eu acabei de falar para vocês, né? A França e a Espanha ficaram ao lado dos colonos americanos. Número 7. Qual das guerras abaixo teve relação com o processo de independência dos Estados Unidos da América? Primeira Guerra Mundial, Guerra Franco-Prussiana, Guerra dos 7 Anos e Guerra do Contestado. Então, a guerra que marcou aí o processo de independência dos Estados Unidos, que antecedeu aí a independência dos Estados Unidos, foi a Guerra dos 7 Anos. Agora, número 8. Vocês irão observar o mapa mental sobre a Revolução Americana e compreenderá como se deu as fases que levaram à independência dos Estados Unidos. Então, aqui nós temos o mapa mental. Em seguida, quais as causas que levaram o rompimento das 13 colônias com a Inglaterra? Qual foi o fato, né, aqui que rompeu com a metrópole aqui, né, inglesa? O estopim para a revolta geral dos colonos aconteceu quando os ingleses decretaram a lei do chá, que determinavam que o chá nas 13 colônias somente seriam vendidos pela Companhia das Índias Orientais. Né? Então, esse fato aí marcou, né, o rompimento das 13 colônias com a Inglaterra. B. Cite o nome dos impostos decretados pelo George às colônias. As leis proibitivas, isso é, leis que tinham o objetivo de oficializar o controle britânico sobre o que era produzido nas colônias norte-americanas, foram a lei do açúcar, a lei da moeda e a lei do selo, né, que seria aqui a lei do chá. Qual foi o estopim para a revolta dos colonos contra o rei George? O estopim para a revolta geral dos colonos aconteceu quando os ingleses decretaram a lei do chá, que determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido pelas Companhias das Índias Orientais. Agora nós vamos para a pergunta, para a letra D. D. Agora nós vamos para a pergunta D. O que foi decidido na reunião dos representantes das colônias no Congresso Continental da Filadélfia? O primeiro Congresso Continental foi uma convenção de delegados de 12 das 13 colônias, com exceção da Geórgia, ocorrido em 10 de setembro de 1774 na Filadélfia, Pensilvânia. O primeiro Congresso Continental basicamente firmou a soberania das associações e tentou cancelar as leis intoleráveis. Agora nós vamos para a pergunta 9. Marque a alternativa que complementa corretamente o enunciado abaixo.
considerando aspectos da história norte-americana. Só não é possível afirmar que os Estados Unidos, e frase completa, expandiram seu território à custa de compras e guerras, exerceram o papel de liderança internacional desde a independência, foram capazes de integrar milhares de imigrantes à sua vida política, foram palco de intensos conflitos raciais. Então, o que completa a frase é a letra B, exercer o papel de liderança internacional desde o seu processo de independência. Agora nós vamos para o número 10. As transformações na Europa Ocidental do século XVIII produziram e propagaram novas ideias econômicas, ideias sociais, políticas e culturais. Esse contexto serviu de pano de fundo para a crise do antigo sistema colonial. O processo de libertação das 13 colônias inglesas repercutiu como sopro revolucionário e no discurso da desagregação do Império Espanhol na América. Os crioulos rebelaram-se contra resposta correta às rivalidades franco-inglesa, a ideologia nacionalista assumida pela burguesia europeia, o liberalismo econômico, a igualdade de todos perante a lei, as restrições mercantilistas. A resposta correta é a letra E. Sobre o processo de independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que, então, a letra correta sobre o processo de independência dos Estados Unidos é a letra A. As leis do parlamento inglês, reforçando o controle comercial tributário da metrópole, contribuíram para convencer os colonos da necessidade de separação. Então, gente, a criação, né, de um controle tributário aqui através, né, da lei do chá, né, da lei do selo, aqui, né, levou a os colonos a convocar aqui uma separação da metrópole. 12. A Declaração de Independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, em 4 de julho de 1776, da qual Thomas Jefferson foi relator, consagrou em seu texto o princípio do direito de reação à tirania, que é inspirado pelo filósofo Locke. Então, a resposta correta é a letra A. 13. Assim como nos governos absolutos, o rei é a lei nos países livres. A lei deve ser o rei, e não existirá outro. Thomas Paine. Considera o povo que constitui a sociedade ou nação como fonte de toda autoridade, sendo livre para conduzir seus interesses comuns através de quaisquer órgãos que julgue adequados. Thomas Jefferson. A independência das 13 colônias da América significou o quê? O primeiro grande indicador histórico da ruína do antigo regime, o fim das eras das revoluções, a superação do capitalismo monopolista, a consolidação econômica da política mercantilista, ou desdobramento natural da doutrina Monroe e do Destino Manifesto. A resposta correta é a letra A. O primeiro grande indicador histórico da ruína do antigo regime. Agora nós vamos para 14. Pode-se dizer que, do ponto de partida do conflito entre as colônias inglesas da América do Norte e a Inglaterra, que levou à criação dos Estados Unidos em 1776, girou em torno da reivindicação de um princípio e de uma prática que tinha uma longa tradição no parlamento britânico. Trata-se do princípio e da prática conhecidos como A. Um homem, um voto, one man, one vote. B. Nenhuma tributação sem representação, no taxation without representation. Declaração dos Direitos, Bill of Rights. Equilíbrio entre os poderes, check-in and balance. A resposta correta, letra B. Nenhuma tributação sem a representação. Número 15. Os puritanos eram atletas morais, convencidos de que a vida correta era a melhor prova, embora não garantia de que o indivíduo desfrutava a graça de Deus. A vida correta incluía trabalhar, não arduamente, e ser tão bem-sucedido quanto o possível em qualquer ofício mundano e negócio em que Deus houvesse colocado a pessoa. Animados por essa convicção, não era de se admirar que os puritanos fossem altamente vitoriosos em suas atividades
facilidades temporais, em especial nas circunstâncias favoráveis oferecidas pelo ambiente do Novo Mundo. Charles, uma reavaliação na história dos Estados Unidos. A resposta ali aí nós temos a letra A. De uma razão da imigração dos puritanos ingleses para a América. As perseguições políticas desencadeadas no início do século XVII pelos reis da dinastia Stuart, de religião anglicana e tendência absoluta. B. Porque o autor afirma que os puritanos foram altamente vitoriosos no Novo Mundo? Os puritanos foram na Nova Inglaterra, norte das 13 colônias, 4 colônias de povoamento, graças à sua religião que estimulava o trabalho e a poupança, e as condições favoráveis, maior autonomia das colônias de povoamento e acesso às atividades manufatureiras e ao comércio triangular. Puderam realizar uma importante acumulação capitalista que já no século XVIII criou condições para a independência dos Estados Unidos. Então, gente, lá nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, foi praticada ali a colônia de povoamento. Né? Nas 4 colônias aí houve colônia de povoamento. Então, isso é uma das características que diferencia, né, aí o processo de colonização e exploração dos Estados Unidos. 16. Qual o significado histórico da chamada Festa do Chá de Boston? O nome do movimento ultraconservador Tea Party foi inspirado em um episódio da história dos Estados Unidos em que comerciantes se revoltaram contra tributos cobrados pela Inglaterra. O protesto levou à declaração de independência no ano de 1776. O episódio ficou conhecido como Boston Tea Party, Festa do Chá de Boston. 17. Por que os franceses apoiaram as 13 colônias na Guerra de Independência? E como isso influenciou no desenrolar da Revolução Francesa? Por que os franceses apoiaram as 13 colônias na Guerra de Independência? E como isso influenciou no desenrolar da Revolução Francesa? A França resolveu apoiar as 13 colônias como uma forma de retaliação à derrota sofrida para os ingleses na Guerra dos 7 Anos. Então, a resposta é a França resolveu apoiar as 13 colônias como uma forma de retaliação à derrota sofrida para os ingleses na Guerra dos 7 Anos. 18. Explique por que o parlamento inglês, após a Guerra dos 7 Anos, decidiu aumentar as taxas e os direitos da coroa, né, nas 13 colônias. Após a Guerra dos 7 Anos, o parlamento inglês decidiu aumentar as taxas nas 13 colônias para cobrir os custos do conflito, né, para cobrir aqui os gastos feitos durante a Guerra dos 7 Anos. Por isso que ele resolveu, então, aumentar as taxas de impostos, né, nas 13 colônias para suprir aqui os gastos cometidos na Guerra dos 7 Anos. Os colonos também teriam que arcar com a construção de fortes, manter os soldados deslocados para o território americano e foram proibidos de atravessar os montes dos Apalaches. 19. Descreva a postura da Inglaterra em relação às colônias situadas na América do Norte, que acabou causando a independência da colônia, das 13 colônias. Sob tal aspecto, a postura britânica ficou conhecida como negligência salutar, ao abrir oportunidades para que os colonos norte-americanos desenvolvessem formas de organização políticas e econômicas próprias. 20. Explique a situação que impediu a Inglaterra a extinguir as antigas liberdades que marcam sua relação junto às 13 colônias. Entre os anos de 1756 e 1763, vou voltar a minha imagem aqui, tá? A Inglaterra se envolveu na chamada Guerra dos 7 Anos. Neste conflito travado contra os franceses, o governo inglês acabou derrotando os seus inimigos à custa de uma enorme dívida, de tal modo buscando reparar sua delicada situação financeira. O governo da Inglaterra decidiu empreender a cobrança de novos impostos nas 13 colônias. E aí eu chego ao final da atividade de correção, de revisão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão me procurar, das 7 às 11, de segunda a quinta-feira,
quando eu estarei disponível para atender e sanar as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Um grande abraço.